Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Eu vou fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Nossa cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, Marcos, capítulo 8, versículo 34. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo positivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo instante e tomar nossa cruz. Pedindo a Ele que derrame suas bênçãos de amor, suas bênçãos de paz, sobre nós, sobre esse ambiente, que possamos sentir a sua presença junto a nós, serenando, amparando, equilibrando, que possamos nesse momento receber todas as bênçãos que veio ao. Queremos pedir a Jesus que esteja sempre conosco nos momentos difíceis, nos amparando, nos acalentando. Pedir aos mentores espirituais que estejam sempre conosco nas horas difíceis, nos guiando. Que o nosso mentor espiritual, que o mentor espiritual dessa casa possa estar presente nessa noite, nos auxiliando, intuindo o nosso palestrante, que possamos compreender a mensagem que nos foi passada. Com o amparo de Jesus, com a proteção da espiritualidade maior, nós vamos pedir licença para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Sejam bem-vindos, é um prazer receber vocês. Obrigado.
Boa noite a todos. Boa noite. Eu trouxe hoje para a gente conversar um pouco sobre santificação. Esse processo, né, ele traz uma boa notícia, que todos nós um dia seremos santos. Não é bom? Ou vocês não acham? Eu estava observando na leitura de hoje, quando ela faz uma menção a respeito da dor e da perfeição. Dor como meio e perfeição como fim. Então, assim, estava dentro desse contexto que eu estava trazendo. Eu achei super interessante, falei, vou comentar. Né? Então, santificar, né, é passar por um processo depurativo. Nós viemos de encarnações passadas com muitos vícios. Vocês podem ter certeza que nós já fomos muito piores do que o que somos hoje. Se a gente não é grande coisa agora, imagina em 3, 4 encarnações passadas. Porque todos nós, com certeza, aqui já temos várias encarnações, né, trabalhando para o nosso desenvolvimento espiritual. E essa santificação, aqui me refiro, não é? Foi Jesus que disse. Quando Jesus estava aqui na Terra, ele teve um comportamento específico, buscando construir um modelo de comportamento para nos deixar. E ele não só usava, né, as virtudes que tinha, mas ele usava também uma série de sentimentos para fazer com que ele pudesse caminhar e deixar marcas para nós, para que a gente pudesse ter referência na hora dos nossos ou das nossas escolhas ou do nosso comportamento. Jesus era e é amor. É amor puro. Então todas as ações, né, de Jesus aqui na Terra foram pautadas por amor. O que mais que Jesus tinha com muita, vamos dizer assim, que demonstrou muito na sua caminhada por aqui? Muita compaixão, né? Muita compaixão. O que mais? Hein? Humildade, muita humildade. Muita. O que mais? Eu sou meio... Resiliência. Muita resiliência. Muita. O que mais? Sabedoria. Conhecia muito. Mesmo porque Filho de Deus, Espírito iluminadíssimo, né? Pureza total, conhece os mistérios que o ligam ao Pai, ou que o ligam ao Pai. Mas Jesus era paciente? Não era muito paciente? Era tolerante? Não era tolerante? Então, assim, entre aspas, a gente já está percebendo que para ser santo precisamos, né, de alguns requisitos básicos para que a gente possa atravessar esses desafios que a vida nos coloca, né? E ele, nos derradeiros momentos dele, ele faz um apelo, um pedido ao Pai. E olha que pedido que ele faz. Jesus dirigiu-se ao Pai e rogou-lhe santificar seus discípulos que variam do plano carnal. Ora, se ele veio aqui, né, para resgatar a possibilidade nossa de caminhar um pouco mais leve, era natural que ele
deixasse um recado específico para a gente e um pedido especial. Só que esse pedido especial ele coloca para Deus exatamente na forma em que ele viveu. Então, santificarmos ou tornarmos santo, nós precisamos de seguir as pegadas do Mestre. Isso é fundamental. Sem essa escolha ou sem essa compromisso, a gente não vai. Condição sine qua non é que a gente tenha muita paciência, muita tolerância, muita resiliência. Sabedoria eu não diria nem tanto, porque a gente tem modelo, né? Mas a gente vai se tornando sábio à medida que a gente for vivenciando isso junto com as pessoas, porque o retorno que as pessoas nos dão quando a gente pratica o bem é tão grande que as janelas do conhecimento ou da sensibilidade aumentam tanto que a gente consegue enxergar aquilo que a gente não via antes. Estava comentando agora mesmo aqui, né, a relação que as pessoas que praticam a fraternidade ou o trabalho voluntário, né? Nós conversamos, eu estou muito cansado, a gente cansa muito disso, mas é um cansaço bom. Quando eu termino meu trabalho, eu tenho uma sensação, não é isso? Uma sensação agradável, uma sensação de conforto, que me traz uma paz muito grande. Santificar está diretamente ligado com a nossa alma. E o corpo, como ferramenta de trabalho para a alma, naturalmente vai ter que trabalhar mais. E o trabalho desgasta, o trabalho cansa, o trabalho traz exaustão. Porém, o dever cumprido traz uma satisfação que é diretamente ligada com o nosso interior, com a nossa alma. A janela da nossa alma se abre para receber a brisa divina que vem aliviar todos os nossos sofrimentos. Esse pedido que Jesus fez ao Pai, ele demarca para nós um combate. Um combate onde nós vamos trabalhar arduamente os nossos vícios. Somos pessoas ainda viciadas em muitos sentimentos negativos. Somos orgulhosos, somos egoístas, somos vaidosos, somos teimosos, né? Somos muito teimosos. Então nós vamos ter que trabalhar isso na nossa atividade diária, durante as nossas relações uns com os outros. E ele diz o seguinte, esse texto é desse livrinho aqui, chama-se Linha de Luz, é de Chico Xavier e pelo Espírito de Emmanuel, né? E ele diz o seguinte, é significativo observar que o mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Quem são os continuadores do Cristo? Naquela época, né, ele estava falando em nome dos apóstolos, né? Mas hoje todos nós também somos apóstolos do Cristo. Quanto maior o número de apóstolos, né, aqui na terra, maior ou melhor será o trabalho de evangelização
forma geral. Ele não recomendou ao Senhor nenhuma regalia. Ele disse: olha, eles vão caminhar no modelo que eu deixei. Porque ele poderia ter pedido benefícios. Mas ele próprio, Jesus, não usou dos benefícios que tinham. Então, para a gente sentir ou desenvolver a nossa capacidade de amar, é preciso que a gente nos relacione, ou que nós nos relacionamos uns com os outros, conhecendo as falhas do outro, conhecendo os defeitos do outro. Porque amar aquilo que a gente acha bonito, aquilo que a gente acha que é bom, é fácil. É muito fácil. O mais difícil é a gente amar aquilo que a gente considera errado, ou não perfeito, ou não bom, ou qualquer coisa nesse sentido. É muito difícil. Então, o exercício da convivência, da tolerância, da paciência e da caridade, da compaixão, como você falou, vai nos transformar e nos fazer capaz de desenvolver amor por aqueles que não são, ou que ainda não estão, né, perfeitos para nos trazer somente alegrias materiais. Ele não pediu falássemos dados, não suplicou ao Pai que santificasse na condição, pediu que santificasse na condição humana. A condição humana é essa condição que a gente vive aqui, né? De esbarrar, de atritar, de relacionar, de conviver com o diferente, sendo capaz de entender ou de aceitar que o outro não precisa ser igual a mim. Aliás, não é bom que ele seja igual a mim. Quando eu convivo com alguém que tem uma visão diferente da minha, eu posso aprender com ele. Então, um casal ou uma família onde todo mundo é muito parecido, né, pode até acontecer, mas a possibilidade de atrito é menor, mas a possibilidade de abrir a janela da compreensão humana também diminui. Ter paciência, ter tolerância, não significa necessariamente que a gente concorda com o que o outro está dizendo. A gente está simplesmente permitindo que o outro possa ser diferente para exercer-se como tal ou como figura única aqui na Terra. E santificar é passar por esse processo e entender que todos nós temos o direito de ser como somos. E podem ser. E não é porque as pessoas são diferentes é que a gente não pode pressupor que todos possam ser santos. Porque santificar-se é depurar por dentro, é reduzir os vícios e, no final, eliminar os vícios como todo. Orgulho, vaidade, egoísmo, prepotência, intolerância, sabe? São vícios terríveis que a gente tem e que dificultam muitas vezes as relações de família. Perfeição redentora. Na verdade, é difícil tornar santo porque o corpo não vai santificar. Quem santifica é o Espírito. O corpo, ele acaba sendo ferramenta de trabalho para o Espírito. Por isso é que a gente, muito materialista que somos, tem uma dificuldade danada para passar por algum sofrimento, porque nós muitas vezes valorizamos muito mais o nosso corpo do que o nosso espírito.
E a gente precisa aprender ou aceitar de vez por todas que nós somos eternos. Nós somos eternos. Deus nos fez destinado à perfeição com um tempo infinito para essa perfeição. E nós vamos chegar lá um dia. Na Terra, quase sempre o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Discípulo sincero, né, é o discípulo que, uma vez conhecendo o caminho traçado por Jesus, ele tem o compromisso de buscar seguir. Ninguém está pedindo para nós que a gente seja a réplica perfeita de Jesus. Ele está falando de discípulo sincero. O discípulo sincero, ele vai sempre buscar. Ele não sabe, ele não tem o desenvolvimento, o entendimento e a capacidade do Cristo para fazer todas as atividades que ele, mas a gente, sincero, pode muito conviver com a história e vez por outra falhando. Não é porque a gente vai falhar hoje, amanhã ou depois, que a gente não está direcionado, vamos dizer assim, à santificação. E essa redenção, ela é do Espírito, assim como nós já dissemos já. Não das recompensas banais da periferia, ou seja, da terra, essa coisa do dinheiro, dos prazeres, tudo isso é do corpo. Nada disso é proibido. Nada. É uma recompensa para nós, para que a gente, como homem, como mulher, possa lidar com mais facilidade com as tarefas que a gente tem. Precisamos alimentar, pode alimentar bem, dormir, ter prazeres, nada é proibido. Nada. Tudo é permitido dentro de uma determinada ética, de uma determinada moral. Esse combate, ele é na fé. Se a gente não tiver fé, dificilmente a gente vai conseguir entender o recado deixado por Jesus. Por quê? Nós temos sacrifícios e sofrimentos aos seguidores de Jesus. Muitas vezes a gente é convocado a interrogatórios humilhantes, mas não nos faltará sublime inspiração. Então, sempre haverá, diante de uma responsabilidade, de uma demanda, de uma necessidade, de uma imposição que às vezes parece que a vida coloca para a gente, mas haverá sempre do outro lado uma recompensa. A gente tem muito, a gente é às vezes atribulado. Sabe o que é atribulado? É muita pressão
é muita cobrança, é muita exigência. Mas a gente não fica angustiado por isso. Perseguidos, mas a gente está sempre preparado. Tem um amparo divino constante para a gente. Toda a ação que a vida coloca para nós, existe uma recompensa ou uma ajuda do ponto de vista divino. Vão receber golpes e decepções, mas nunca serão negados esperança e reconforto. Incompreensão humana. Mas vai sempre alguém que vai entender e vai nos ajudar. Muitos não nos compreendem, não nos aceitam, mas muitos chegarão para a gente e vai nos auxiliar a compreender aquela situação. Podemos ser flagelados, né? Mas as dores que a gente passar nesse processo vão servir de consolo para os aflitos. Sofrimento aqui, não é? Mas muitas vezes o céu vai nos recompensar. Por isso é que ele está dizendo o seguinte: esse combate, que é constante, ele tem que ser com confiança na fé. Fé é fundamental para a gente caminhar num processo onde a vida seja eterna. A gente precisa acreditar nisso. É fundamental. Não existe outra forma para a gente encontrar motivação para enfrentar as dificuldades que a vida oferece se a gente não tiver fé. Vai suportar sarcasmo quando num trabalho honroso, perseguidos e torturados, enfrentar as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Aqueles que são perseguidos, né, eles são uma espécie de documentário para mostrar para os outros que a coragem e a confiança em Deus ela é tão fundamental para o engrandecimento de cada um de nós. Servos sofredores e humilhados no campo carnal marchariam assinalados por luz imperceptível. O grande problema que a gente enfrenta no combate aos nossos vícios ou às situações adversas é que sempre a gente paga, acha que está pagando primeiro para depois receber. E a gente paga sentindo na pele e recebe de uma forma muito sutil, que é a paz, o bem-estar, a sensação de conforto, de cumprir o dever. Não é fácil realmente para nós, que somos muito materialistas, não é? Estabelecer uma correlação entre os benefícios e os prejuízos que a gente supostamente tem. Porque os prejuízos normalmente a gente sente na pele, é dor. E a compensação, ela vem em forma de alívio, de carinho divino, de conforto interno, de paz. Pergunta por isso. Nós caminhamos aqui
aqui na Terra, somos anônimos, completamente anônimos. Sedução que a vida oferece é para o corpo. Mas socialmente, a gente muitas vezes parece que nem existe. Então, essa relação que a gente tem do mundo espiritual, da nossa alma com o nosso corpo, é algo muito sutil. Nós precisamos entrar dentro da gente e começar a se olhar como filho de Deus, para poder entender isso melhor. Onde o que eu sinto, ou o que eu estou sentindo, em função daquilo que eu faço, me traz uma compensação muito grande. Trabalhamos num mundo cheio de vaidades e de seduções. Quantas vezes a gente vê as pessoas, né, demonstrando uma felicidade, ou tentando mostrar uma felicidade através das redes sociais, né, através de uma foto, de um lugar bonito, né? Isso está dentro do conceito da vaidade e da idolatria. Eu estou me mostrando ou tentando me mostrar como sendo melhor ou como sendo bom, do jeito que eu gostaria que as pessoas me enxergassem. Só isso é um lado da vida muito material ligado especificamente à subjetividade de cada um. Quando a gente fala do nosso espírito, a gente está falando de algo que está em busca de correção de muitos problemas anteriores e de responsabilidades passadas que precisam ser corrigidos. Por isso que muitas vezes a gente tem a sensação desconfortante e às vezes nem sabe de onde ela vem. É a nossa consciência divina cobrando da gente uma postura que seja mais compatível com caminhando com Jesus. Nós vamos ficar incomodados até o ponto da gente entrar dentro da gente e começar a buscar as razões que me levam a aquele tipo de desconforto. E Jesus diz o seguinte, diante dessas prerrogativas que foram colocadas, né, ou que a minha relação com o meu pai me trouxe, né, eu estou passando para vocês. Portanto, eu vos considero meus amigos. E tudo que eu vi do meu pai, eu estou transferindo ou estou falando com vocês. Tudo isso que a gente está comentando, isso são atitudes. As atitudes que nós temos diante da vida são fundamentais para definir um determinado perfil para a gente. Nós vamos fazer um pequeno exemplo aqui para a gente perceber o quanto é importante as atitudes corretas. As atitudes falam muito sobre o nosso atual estágio evolutivo, pois elas, as atitudes, são os efeitos diretos do nosso sentir. Nós não fazemos nada que a gente não tenha sentido
convivência durante o dia, durante meses, anos, né? A gente tem sempre a prerrogativa de pedir desculpas. E pedir desculpas significa exatamente reconhecer que errou. Algum tipo de erro cometido. Algo que aconteceu ou que eu fiz acontecer que, de certa forma, desagrada o outro. Ora, se o outro se desagradou, né, por interferência minha, é justo que eu peça desculpa. E às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande em pedir desculpa, não tem? Ou não? Mas é uma coisa tão simples. Quando eu também tenho dificuldade para pedir desculpa. Tem também. Mas quando eu estou estudando o Evangelho, parece que é tão fácil. É tão simples, né? Perceber que eu errei e pedir desculpa ao outro. Você já pensou se a gente tivesse essa coragem ou tivesse a percepção e uma vez percebido, a gente tivesse coragem de pedir desculpas, imagina o quanto que a gente harmonizaria as nossas relações com os nossos irmãos. Não é isso? É fácil. Ninguém cobra de nós a perfeição, porque nós não somos ainda. Nós estamos a caminho. Nós estamos do trajeto. Nós somos viajores em busca de uma finalidade, que é a perfeição. E a vida é o meio. Ora, se a vida é o meio, né, e nós não somos perfeitos, muitos erros vão ocorrer. Então, aquele que nos pede desculpa tem uma utilidade muito grande. Vamos olhar aquele que pediu desculpa não como um réu ou como alguém ruim. É alguém que é bom, que percebeu ou está percebendo que há uma forma melhor de convivência. O primeiro a perdoar é o mais forte. É muito difícil, não é? A gente fala de perdão, mas perdoar não é uma coisa tão simples assim. É preciso muita coragem. É preciso ser muito forte nas convicções que tem. É preciso ter muita fé. É preciso ter muita hombridade, ter muita compaixão. E é preciso ter sabedoria para poder perdoar. Porque o perdão é algo que a gente dá para o outro, mas quem se liberta é a gente. Então, ser corajoso, ser forte, está começando a definir o perfil de alguém que a gente possivelmente gostaria de conviver. Não é isso? O primeiro a deixar para lá é o mais feliz. A maioria das vezes que a gente desentende e que entra em conflito um com o outro é por coisas extremamente banais. Vocês já observaram? Que nas coisas realmente graves, nas coisas realmente significativas, a gente é capaz de resolver. Por quê? Porque a importância daquilo é grande. Somente aquelas pequenas coisas que mexem com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, é que faz com que a gente se torne duro, se torne inflexível, sem resiliência. É isso? A gente perde a resiliência quando mexe com a nossa vaidade, quando mexe com o nosso orgulho, quando mexe com a nossa prepotência. Isso são vícios.
E, para ser santo, não pode ter esses vícios. Então nós vamos ter que abandonar. Se ser santo vai ser o fim, então temos que ir abandonando esses vícios por aí. Vai demorar. Mas chega. Dessas três atitudes, você pode deduzir parcela do perfil moral de quem assiste, de quem se comporta dessa forma. Ele é corajoso ou ela é corajosa, né? Ela é forte e ela é feliz. Quem não quer ser feliz? Né? Se a gente pegar o perfil contrário, né? Nós vamos vincular, chegar no final aqui, o perfil de um sentimento negativo, né? Corajoso, fraco e infeliz. Tem gente que vai nos jogar exatamente nessa posição. Então, as escolhas nossas de vida, ou de comportamento, ou de convivência, não é? É porque você ainda não analisou a assombração. E ela vai aparecer mais vezes. A assombração aparece porque a gente precisa entender que a assombração não é aquilo que está vindo. A sombra está dentro da gente. E quem é que é capaz de nos libertar das nossas sombras? Só a gente mesmo. Isso é questão de fórum íntimo. E Chico, ele descreve um diálogo que é super interessante, eu vou falar daqui a pouco, e ele fala exatamente disso. O diálogo íntimo. Deus nos conhece, mas de todos os modos. Conhece as nossas fragilidades, os nossos erros, a nossa insegurança, a necessidade que a gente tem de aprimoramento, conhece os nossos vícios e fornece oportunidade para a gente corrigir, certo? Conhece tudo o que a gente é e o que a gente precisa. Se nos conhece bem, ele conhece também o que a gente precisa. Então, essa questão do diálogo íntimo, é preciso que a gente entre dentro da gente mesmo e comece a se observar. Chegou a hora, gente. Nós precisamos admitir que nós não somos tão bons quanto a gente gostaria. Mas para a gente melhorar, é preciso a gente entender que ainda precisamos de algumas coisas. É fundamental. E vai ser muito melhor eu conviver comigo mesmo a partir do dia que eu perceber que eu sou medroso, certo? Que eu sou fraco, que eu não sou tão bonito quanto eu acho que sou, né? Que eu não sou tão bom quanto, que eu não sou, né, inteligente da forma que eu gostaria.